Olha só, queridos irmãos, nessa manhã eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o seguinte tema: Jesus, o Deus que cura, ensina e chama. Jesus, o Deus que cura, o Deus que ensina e o Deus que chama as pessoas para uma mudança de vida. E nós vamos ler, vamos refletir nesse tema a partir de Mateus capítulo 4, a partir do verso 17. Mateus 4, 17, você pode abrir a sua Bíblia aí, deixar a sua Bíblia aberta, ou acompanhar aí o texto na tela. Mateus 4, 17 em diante. Diz assim então a palavra de Deus. Daí por diante, desse momento agora em diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Daí por diante depois que Jesus venceu as tentações de Satanás, depois da vitória sobre as tentações de Satanás, Jesus estava na região da Judéia, há perseguições lá. Diz Mateus que João Batista é preso. Jesus sai da Judéia, e ele vai para Galiléia, para sua cidade Nazaré. E aí depois de Nazaré, então, quando João Batista é preso, ele sai de Nazaré, aluga uma casa em Cafarnaum, vai morar em Cafarnaum, e aí ele inicia o seu ministério público. E aí, depois disso tudo, então, agora morando em Cafarnaum, diz que Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Verso 18: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, ou me sigam, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os, e os vocacionou, e chamou-os, aqueles dois irmãos, João e seu irmão Tiago. Verso 22, então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Verso 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Interessante Mateus colocar aqui esse detalhe: a sua fama correu por toda a Síria. Não foi só em Israel que a fama de Jesus correu, mas também para o norte, em direção à Síria. E tempos depois, quando Jesus vai lá para a Síria, ele tem aquele encontro com a mulher Ciro-fenícia, porque as pessoas já estavam conhecendo a fama de Jesus. E aí até as pessoas da Síria, diz aqui o texto então, que a sua fama correu por toda a Síria, verso 24, trouxeram-lhe então, as pessoas começaram a trazer então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, sofrimentos e tormentos. E aí diz Mateus: endemoniados, lunáticos, diz a minha versão aqui diz lunáticos, algumas versões aqui eu acho que diz epiléticos, e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia e de Decápolis é aquela região onde é que ficava o Gadareno, era fora de Israel. Então Galileia,
Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão e da Síria no norte também, numerosas multidões, então, o seguiam. Capítulo 5, verso 1, continua, a nossa Bíblia divide, mas Mateus aqui põe o Sermão do Monte agora nesse contexto, e é muito importante entender isso, que o fluxo de Mateus põe o Sermão do Monte nesse contexto. Olha só, numerosas multidões o seguiam. 5:1, vendo Jesus essas multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, e aí começa o Sermão do Monte. Nesse contexto, Jesus ensina os discípulos e ensina aquelas multidões, porque o último versículo do Sermão do Monte diz que as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, com o seu ensino, porque ele as ensinava com autoridade, não como os escribas, mas ele ensinava com autoridade. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, irmãos, do Evangelho de Mateus, Mateus aqui está fazendo um resumo do ministério de Jesus pela Galileia. É um resumão, é uma introdução a esse ministério de Jesus, e aqui Mateus então faz um resumo para nós, e neste resumo, é muito importante destacar, que Mateus, ele revela aqui, que o ministério do nosso Senhor, nesse ministério de Jesus, 3 ações do nosso Senhor, 3 ações de Jesus se destacavam nesse ministério: curas, ensino e vocação. Chamado. Curas, ensino e chamado. Sobre as curas, ele fala aqui que Jesus fazia muitos milagres, e Jesus ele vai andando ali pela região da Galileia, as pessoas vão trazendo os seus enfermos. Sobre essas curas, aqui a intenção do Evangelho é mostrar, é revelar a misericórdia de Deus por todo tipo de sofrimento humano, a misericórdia do Senhor, de como o Senhor é compassivo, porque Ele não cura só judeus piedosos. A compaixão do Senhor, ela está aberta e disponível para todo tipo de gente e para todo tipo de enfermidade. É o que diz Mateus aqui. Porque tem gente da Síria, tem gente de Decápolis, tem gente da além do Jordão, tem gente de Jerusalém, tem gente da Judéia, tem gente de Samaria, tem gente da Galileia. É para todo tipo de gente, é para todo tipo de pessoa, e com todo tipo de dificuldade. A misericórdia de Jesus estava disponível para todo o sofrimento humano, sensível a todo tipo de sofrimento humano. Mateus mostra aqui que todas as pessoas, com todo tipo de enfermidade, que foram até Ele, nele encontraram misericórdia, nele encontraram cura, em Jesus encontraram socorro, em Jesus encontraram alívio para suas dores, em Jesus elas encontraram. É muito interessante que quando profecias do Antigo Testamento são faladas a respeito de Jesus, e Jesus ele vai encarnando essas profecias, Mateus capítulo 12 diz que uma das profecias a respeito do Messias e que Jesus estava encarnando é que ele não ia esmagar a cana quebrada, ele não ia apagar o pavio que fumega, porque o Espírito do Senhor Deus estava sobre Jesus, estava com Jesus, e ele não apagaria, então, ele não quebraria a cana quebrada, e a ideia aqui é que ele não ia desprezar aquele que quebrou, ele não ia desprezar, não ia rejeitar,
E um dos sinais da vinda de Jesus, do Messias, para identificá-lo, é que ele não ia rejeitar aquele pavio que apagou, a cana que quebrou. Não ia rejeitar. Pelo contrário, quando a cana quebrada chegava diante dele, o pavio que não tinha mais chama, não tinha mais fogo, como muita gente hoje, o pavio está apagado. Você conhece gente que o pavio apagou? Eu conheço, na pandemia. Eu conheço gente que a chama apagou, que não tem energia, não tem mais luz, não tem fogo, se sente desesperançado. A pessoa é só fumaça, mas não tem mais, é o pavio que fumega. Mas todas essas pessoas, Jesus não as desprezaria. E aqui Mateus está dizendo, está se cumprindo isso, porque esse Senhor está andando e Ele está realizando Ele está acessível a todo tipo de sofrimento, e essas curas aconteciam aqui no ministério de Jesus. É muito interessante, vou pedir para colocar o verso 24, Mateus 24, né? Essas ações de Jesus que se destacam aqui, a cura. Mateus 4, 24, olha que interessante a descrição que Mateus faz. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Aí ele fala, ele cita 3 modalidades de tormento: endemoniados, lunáticos, né? Ou epiléticos e paralíticos. E eu acho que é interessante aqui que Mateus, ele descreve problemas espirituais, problemas mentais, de natureza psíquica, mental e física. Mas em Jesus recebiam alívio, em Jesus recebiam socorro. É interessante, né, que o Novo Testamento já faz aqui uma distinção entre endemoniado e o que está com uma enfermidade de natureza mental ou psíquica. Ele fala endemoniados, depois ele fala lunáticos, né? Ou epiléticos, que é uma doença de natureza psíquica e mental. Porque nem tudo é demônio. Hoje em dia tem no meio evangélico parece que tudo é tratado como demônio. Existe sim opressão demoníaca, mas o próprio Novo Testamento diz também que existem coisas que não são demônios, são enfermidades psicológicas. Tem a libertação da opressão demoníaca que Jesus realiza, mas também Jesus nos põe a nossa mente no eixo. Em Jesus a gente encontra paz para a nossa mente, para as nossas enfermidades de natureza emocional e psicológica. Por exemplo, tem muita gente hoje em dia que sofre de uma coisa chamada transtorno de ansiedade ou transtorno de pânico. E isso é uma enfermidade de natureza o quê? Psíquica, mental. É um medo que toma conta terrível. Às vezes está tudo bem na vida da pessoa, mas ela não sabe de onde vem aquele medo. Vem uma avalanche, assim, um tsunami de pavor. E a pessoa vive apavorada. Ela tem muita gente que paralisa a vida. Mas eu acho interessante que o nosso Senhor conhece e Ele é compassivo também com aqueles que estão hoje sofrendo de doenças emocionais, doenças de natureza mental, psíquica, e o Senhor não despreza isso, e é interessante como o próprio Evangelho coloca uma distinção aqui, nessas questões. Mas a segunda ênfase aqui que Mateus dá, ele fala da cura, né? Mas ele também fala sobre o ensino. Uma outra ação que se sobressai de Jesus no seu ministério é o ensino.
E aqui tem um detalhe importante, não é só que o ensino é uma ação que se sobressai. Mateus revela que o ensino é, na verdade, a gente poderia chamar de prato principal. Qual é o prato principal do ministério de Jesus? Ele cura os enfermos, ele é misericordioso. Mas o prato principal do ministério de Jesus é a pregação e o ensino da palavra. É a pregação e o ensino do Evangelho. E nós vemos isso de modo muito claro nessa descrição que Mateus faz aqui. Se não, veja aí, capítulo 4, verso 17. Olha como ele diz que começa então o ministério de Jesus. 4:17, né? Vou pedir para colocar aí na tela. Diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar. A primeira coisa que Mateus destaca, o que é? É a pregação, é o querigma, é o ensino de Jesus. Começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aí nos diz o verso 23, vou pedir para colocar o verso 23, uma outra descrição que Mateus faz aqui. Percorria Jesus toda a Galileia. E o que vem primeiro na descrição de Mateus? Olha o lugar: ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Mas a ênfase toda do ministério de Jesus, o prato principal, podemos dizer que é o ensino. E aí, dentro deste mesmo contexto, por isso que é importante a gente ler nesse fluxo que o próprio Evangelho coloca. Vendo essas multidões agora, que por causa da cura vinham até ele, mas ele ensina. O foco da multidão é o alívio na cura, amém? Esse é o foco da multidão. E qual é o foco de Jesus? É ensinar a palavra para essa multidão. E aí quando essa multidão, porque o foco dela está no alívio, através dos milagres de Jesus, Jesus diz aqui, o capítulo 5, que vendo essas multidões, ele subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. E aí Mateus coloca 3 capítulos, daria para dizer assim, da apostila do reino. Aqui nós temos, Mateus, ele põe aqui qual era a apostila essencial do discipulado básico de Jesus, Sermão do Monte. Você quer ter o ensino principal de Jesus a respeito do reino de Deus, bom, você tem que aprender o Sermão do Monte. E aí Mateus coloca nesse fluxo esse ensino de Jesus. Por quê? Porque Mateus revela aqui que a grande ênfase e a grande importância que Jesus tinha, a prioridade no seu ministério era o ensino. E aí Mateus nos coloca mais uma ênfase de Jesus, a terceira, que é o chamado. O que se sobressai aqui são convocações que Jesus faz para as pessoas. Jesus, ele ensina, a prioridade dele é ensinar, ele é compassivo com as enfermidades e ele cura, ele se importa com as dores e os sofrimentos humanos, ele leva o seu alívio para isso, mas Jesus também faz convocações para todas as pessoas que vinham até ele buscando alívio. Além do ensino, ele também fazia chamados para essas pessoas. E aqui Mateus fala de 3 tipos de chamado que Jesus faz para todos aqueles que vêm até ele. O primeiro chamado é chamado ao arrependimento. O primeiro chamado é o chamado ao arrependimento. Mateus 4,17. Mateus 4,17 diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar.
ênfase na sua pregação, no seu ensino. E a dizer, ele não só ensinava, mas ele fazia o quê também, irmãos? Ele chegava para as pessoas e falava assim: e aí, meu filho? O que você vai fazer com esse ensino que eu estou passando para você agora? E ele dizia: arrependei-vos. É uma ordem, é uma exigência que Jesus faz, é uma convocação que Jesus faz para as pessoas, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Primeiro chamado que Jesus faz para aquelas multidões é o chamado ao arrependimento. O segundo chamado que Jesus faz para aquelas multidões e para as pessoas é o chamado para o discipulado. Mateus coloca aqui na sequência, Jesus começa a andar, e aí ele diz assim: caminhando junto ao mar, verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes, e depois ele viu João e ele viu Tiago, pessoal que estava ali na beira do mar, era uma segunda-feira de manhã, eles estavam trabalhando, e Jesus está passando, e é muito curioso perceber um detalhe importantíssimo aqui dessa história. O Evangelho de João, ele coloca que esse aqui não é o primeiro encontro de Jesus com Pedro, com André, com João e com Tiago, não é o primeiro encontro, eles já tinham convívio, desde a época lá da Judéia, do batismo de João, eles já tinham convivência, eles já tinham visto milagres de Jesus, eles já tinham contemplado livramentos de Jesus, eles se encontravam, diz o Evangelho de Lucas, nesse momento desse encontro aqui no mar da Galileia com Pedro e com João, Lucas diz que eles frequentavam a sinagoga sábado juntos. Eles frequentavam a sinagoga. Aí Jesus saiu pregando, convocando as pessoas ao arrependimento, Jesus estava curando, Jesus estava fazendo, e Pedro e João e todos eles conheciam, já tinham um convívio com Jesus, já admiravam Jesus, já gostavam de Jesus, e um dia Jesus estava passando no mar da Galileia, Jesus olhou para esse pessoal que já o conhecia, e ele diz o que para eles? Verso 19, e disse-lhes, qual é a primeira coisa que ele diz? Vinde após mim. Vinde após mim. Me sigam. Para esse pessoal que já convivia, que já tinha visto, que blá, 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 blá. Agora ele diz, me sigam, chamado para o discipulado. Nós temos que ir após Jesus. Jesus nos chama para o arrependimento, Jesus nos chama para segui-lo. Para nós agora aprendermos a andar nos passos de Jesus na vida. E mais do que isso, ele diz aqui, o terceiro chamado, que é o chamado para cooperação na obra do reino, é o chamado para missão. Porque ele diz para esses discípulos, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, assim como eu estou pescando pessoas. Eu também agora quero que vocês façam igual eu estou fazendo. E então ele chama para o discipulado, Jesus chama a gente para a gente segui-lo e também para servi-lo. Seguir Jesus e servir Jesus. Nesta ordem. Um problema seríssimo da igreja evangélica hoje é que tem muita gente servindo Jesus sem seguir Jesus. Estão tentando fazer a obra de Deus à sua maneira. Gente que faz a obra de Deus, mas não segue Jesus. Como? Não tem o caráter de Jesus, mentem, falam, fazem, querem poder. Eles não seguem Jesus, não são discípulos, mas estão querendo fazer a obra. E já tem gente que quer seguir, mas não quer fazer a obra. Tem o outro lado.
Tem gente que fala assim: eu sou discípulo de Jesus, mas ele não quer fazer a obra, ele não quer ser pescador de homens, ele não quer se envolver nesse projeto que Jesus vocaciona. Então aqui é importante a gente destacar que Jesus faz 3 chamados. Era comum no ministério de Jesus o chamado para o arrependimento, o chamado para discipulado, para a gente segui-lo, vinde após mim, e o chamado para a missão. E eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês têm uma responsabilidade. Então, esse é o resumo que Mateus faz do ministério de Jesus no meio da multidão, na região da Galileia. Jesus, ele curava, Jesus ensinava, e o ensino era o seu prato principal, porque sempre vem primeiro o ensino, e Jesus vocacionava, Jesus chamava, Jesus exigia das pessoas decisões. E eu quero encerrar essa mensagem lembrando aqui que dentro deste chamado de Jesus, e aí o Mateus, ele coloca o seu Sermão do Monte aqui nessa história do ensino, né? Mostrando que o ensino é o prato principal. Mas é muito interessante que o Sermão do Monte, como é que termina o Sermão do Monte? Vocês lembram como é que termina esse ensino de Jesus? E esse aqui é apenas um protótipo do ensino, ele resume todo o ensino, mas esse era o jeito de Jesus fazer. Como é que termina o Sermão do Monte? O Sermão do Monte termina falando de 2 portas. Termina falando de 2 caminhos. O Sermão do Monte termina falando de 2 destinos. O Sermão do Monte termina falando de 2 tipos de profetas, 2 tipos de árvores, 2 tipos de frutos. O Sermão do Monte termina falando sobre 2 casas e 2 alicerces. Vocês lembram? Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. 2 tipos de casa, 2 tipos de alicerce. Por quê? Porque Jesus faz essa vocação. Jesus exige da gente decisões. Jesus, ele termina dizendo assim: vocês têm diante de vocês 2 alternativas. O que vocês vão escolher? Vocês têm que escolher. Que porta que você vai escolher? A larga ou a estreita? Que caminho você vai escolher andar? O largo ou o estreito? Que destino você está escolhendo hoje que você quer ter? Vida ou perdição? Que tipo de profeta você vai ouvir? O falso ou o verdadeiro? Que tipo de árvore? Em que árvore você vai buscar fruto? A árvore boa ou a árvore má? Que tipo de vida, de casa, de lar, de existência você vai construir? Uma existência sólida, alicerçada sobre a rocha, ou uma existência pálida, alicerçada sobre a areia, frágil, o vento vem e derruba? Por quê? E Mateus está destacando isso, porque Jesus, ele cura, ele ensina e ele exige da gente posicionamentos na vida. Você vai ter que se posicionar. E é muito interessante isso. Por que Jesus tinha essa ênfase? E eu quero encerrar. Por que o prato principal de Jesus não eram os milagres? Os milagres não eram o prato principal. Os milagres eram em função da sua compaixão.
E o milagre era o prato principal para a multidão. E Jesus tem compaixão deles e os acolhe. Mas para Jesus, o prato principal é o ensino e é o seu chamado. Por quê, irmãos? Por que a ação de Jesus na vida das pessoas ia muito além de trazer alívios imediatos? Porque o que é o milagre, irmãos? O milagre é quando Deus ele nos visita, ele nos traz um alívio imediato. Um alívio para uma situação, para uma urgência, e aí vem aquele alívio, a porta abre, alguém liga, vem uma graça ali de Deus, e um caminho, um alívio, um escape, uma saída, isso é um milagre. Mas por que para Jesus esse não é o ponto principal? E Jesus vai muito além, no seu encontro com as pessoas, Jesus vai muito além de levar alívio imediato. E ele faz questão de dizer, agora senta aí que eu tenho coisa para te dizer. Nossa, você tem que sentar e ouvir a minha mensagem, a minha pregação, e você tem que tomar decisões. Eu chamo você, eu vocaciono você para você se arrepender. Sabe por quê? Duas razões. Por que o prato principal para Jesus estava no ensino e no chamado que ele fazia para as pessoas. Em primeiro lugar, porque grande parte dos nossos sofrimentos são consequência da nossa insensatez. Grande parte dos nossos sofrimentos na vida, eles não são consequências por causa de circunstâncias naturais, mas grande parte dos sofrimentos nós colhemos por causa de decisões ruins que a gente toma na vida. É ou não? É ou não é, irmãos? Tomamos decisões ruins na vida, agimos com tolice, agimos no impulso, impensadamente, falamos demais, vamos enchendo a nossa mente de tanta coisa ruim, e vamos tomando decisões insensatas na vida, e muito sofrimento vem disso. Não é terremoto existe como está lá na Alemanha agora, muita chuva, inundação, aqui também tem inundação, existe tudo isso como circunstâncias que geram sofrimento, mas não são essas circunstâncias a maior causa de sofrimento nas nossas vidas, nós somos a nossa causa de maior sofrimento, nós mesmos, com as tolices que a gente faz. A palavra de Deus, ela diz que é a insensatez do homem que arruína a sua vida. Olha só, isso é a palavra de Deus, é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra Deus. É a pessoa insensata que arruína a sua própria vida, mas ele fica bravo com Deus. E é por isso que Jesus dá ênfase no ensino. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos sofrimentos na nossa vida não se curam com milagres, eles se curam com arrependimento. Eu vou repetir. Muitos sofrimentos na nossa vida não se curam com milagres, se curam com arrependimento sincero. Mudança da mente, metanoia. Jesus ele ia pregando e dizendo: arrependei-vos, para essa multidão que vinha. Por quê? Porque tem muita dor, não é questão física, não é questão natural, não é o maremoto, não é o terremoto, não é... Por exemplo, nós temos hoje uma crise causada por um problema circunstancial. Qual é o problema circunstancial? O vírus. Estamos vivendo uma crise produzida por um problema circunstancial externo, né? O vírus. O vírus trouxe muita consequência. Agora, você pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Tem muito sofrimento nessa pandemia que não tem nada a ver com o vírus. Mas tem a ver com o jeito que as pessoas vivem.
o caminho que elas escolhem andar na vida. Por isso Jesus termina o seu ensino dizendo: qual porta que você vai escolher? Você tem que escolher, tem porta estreita e tem porta larga. Qual caminho que jeito você vai andar? Que destino você quer? Você tem que escolher. Por exemplo, nessa semana ficou muito aí, eu nunca tinha ouvido falar, mas agora está famoso, né? O DJ Ives. Vocês viram as notícias? Aquele homem que, de um modo horrível e covarde, ele espancava a sua esposa em casa. Espancava. Violento. Isso não tem nada a ver com vírus. Ele e essas pessoas transformaram sua casa num inferno. Não era um inferno? Você viu a imagem? Não? Quem é que viu as imagens aí? Eu vi e fiquei chocado. Aquilo lá era um inferno. Mas a casa era um inferno por quê? Por que a casa caiu? Por causa do vírus? Por causa de uma enchente? Não era sofrimento causado por quê? Pelo pecado mesmo, por orgulho, por egoísmo, por arrogância, por violência, por covardia. E é por isso que Jesus ele vem dando a sua ênfase no ensino, porque como é que nós somos transformados? Como é que a gente chega no arrependimento, na mudança de mente? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, transformai-vos pela renovação da vossa mente, diz a palavra. E por isso que a ênfase de Jesus está na pregação, está no ensino, e está na sua chamada para as pessoas, o seu chamado para a gente tomar posição, o chamado para arrependimento, para segui-lo, o chamado para servi-lo. Jesus age assim, e isso é muito interessante. Esse é um princípio do Evangelho. Grande parte dos nossos sofrimentos são consequência da nossa insensatez, do nosso pecado, da nossa teimosia. Você já sofreu por ser teimoso, irmão? Insistir no mal, e repete, e a palavra de Deus dizendo: para com isso, desvia desse caminho, sai disso. E a pessoa insistindo, e quanta dor. E aí não é questão de milagre. Esse sofrimento a gente não se liberta com milagre, a gente se liberta com arrependimento, mudança de mente que produz uma mudança de atitude na vida. Jesus, no seu ensino, esse princípio fica claro. Mateus 7, vai pôr aí na tela, Mateus 7, a partir do verso 24, vou pedir para pôr aí na tela, Mateus 7, a partir do verso 24, é o fim do Sermão do Monte agora. Olha que interessante, texto muito conhecido, né? Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, dizendo para aquela multidão, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Não caiu por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. E o que é a rocha? A rocha é ouvir o ensino e praticar o ensino. É ouvir o ensino e eu me arrepender e mudar. Isso é a rocha. Resiste ao mau tempo. Resiste à tempestade, a pessoa que constrói sua vida assim. Verso 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras, ele ouviu, olha que interessante, ele ouviu, mas faltou o terceiro elemento agora, que é a vocação, é o chamado para se arrepender, para mudar, para aceitar o ensino. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, ele pode ouvir e não praticar. Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e aí caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A pergunta é: o que derrubou essa casa?
que derrubou a casa do homem que teve a sua casa destruída ali pelo mau tempo? Foi a tempestade, irmãos? Foi a tempestade que derrubou a casa? Foi a circunstância externa? Não foi. Não foi a tempestade que derrubou a casa, foi o jeito como a casa foi construída, porque exatamente na mesma tempestade, uma outra casa ficou em pé. Uma casa ficou em pé, a outra caiu. Então não é a tempestade que derruba. O que derruba é o jeito como a gente escolhe construir, o alicerce que a gente escolhe construir sobre ele. É eu acatar, ouvir esse ensino e esse chamado de Jesus. Por isso que Jesus, ele não resumiu o seu ministério, e a ênfase de Jesus no seu ministério não estava em levar o alívio milagroso para as pessoas, mas chamar essas pessoas para ouvirem o seu ensino e chamá-las para a mudança, para o discipulado e para a cooperação com ele na obra do reino. Chamá-las ao arrependimento. Essa é a ênfase. Por quê? Porque a nossa casa cai, não é pela circunstância externa, o mau tempo, a nossa casa cai porque a gente constrói a casa de um jeito que não devia construir, de um jeito errado, e a casa cai. A segunda razão, porque Jesus, então, o prato principal não era o milagre, a segunda razão é porque os milagres, irmãos, eles trazem alívio imediato para as nossas vidas, amém? Milagre traz alívio, mas eles não trazem maturidade. Milagre traz alívio, mas os milagres não nos amadurecem. Nós não podemos ficar vivendo de alívios imediatos e nem de milagres. E olha que Deus faz muitos milagres na nossa vida, amém? Os milagres de Deus e os livramentos de Deus nas nossas vidas são abundantes. Mas milagre não me amadurece. Milagre não faz eu ter uma casa firme sobre a rocha. O que faz a gente ter casa firme sobre a rocha é ouvir o ensino e praticar. É ouvir o ensino e aceitar. É eu me adequar ao caminho de Jesus. É eu ouvir, é eu me arrepender, é eu mudar de mente, mudar de prioridades, por causa do ensino do Evangelho na minha vida. É isso que me traz firmeza. Milagre traz alívio, mas milagre não traz raiz para a gente. E a Bíblia está cheia de exemplos. O maior exemplo é o próprio povo de Israel. O povo de Israel foi alvo dos maiores milagres registrados na Bíblia. Eles estavam no Egito, cativos no Egito, e Deus derramou uma abundância de livramentos e milagres sobre eles, e miraculosamente e com mão poderosa, Deus tirou eles daquela situação de sofrimento, de opressão. Deus tira eles dali. E o grande ato de Deus, primeiro tem aquelas 10 pragas, né? São 10 ações miraculosas de Deus. Era milagre sobre milagre, crise sobre o Egito, terra de Gósen poupada, como a gente aqui, poupado de muita coisa. No meio da crise, vamos sendo poupados. E aí Deus vai, e aí o mar abre, eles passam no meio do mar, o mar fecha, afoga o exército do faraó. É um negócio, você consegue imaginar? Eu não consigo imaginar. Para mim é tão incrível, irmãos, que eu digo, é só pela fé que a gente aceita que isso foi real. Porque você consegue imaginar um paredão de água mais alto que esse nosso aqui de um lado, um paredão de água do outro, o pessoal andando no meio, aí passa o povo de Israel, diz lá, na terra em seco, né? No meio do mar.
Aí quando chega o exército do faraó, eles atolam. Ué, como é que Israel passa na terra em seco e o exército do faraó atola? Veio um anjo molhar? Vamos fazer barro aqui para eles atolarem no meio do negócio aqui. Aí eles ficam tudo atolados lá, não conseguem andar. Israel passa, faraó atola. Uma hora está a terra seca, pavimentada, tem asfalto para Israel passar, depois tem lama para o faraó. Isso é milagre. Pergunto para você, essa geração entrou na terra prometida? Essa geração conquistou a vida abundante, porque a terra prometida é um símbolo de vida abundante. Essa geração que experimentou não entrou na terra prometida, porque eles passaram, apesar de tantos milagres, eles passaram vivendo uma vida infantil, e não tinha milagre que chegasse, e quando faltava qualquer coisinha assim, mas olha, se faltou o chocolate granulado em cima do maná, eles já diziam, não quero voltar para o Egito, lembra? Quero voltar para o Egito, eu não quero mais brincar, eu vou embora, me dá a bola, é minha, vou embora, e vem aquela emburrada, e vai, na madeira, igual crianças, e chega a um ponto, Moisés, ele está tão desesperado no livro de Números, que ele fala para Deus assim, Deus, esse povo é uma creche, e ele chama aquele povo de creche, porque ele fala para Deus assim, o Senhor me fez eu levar esse povo como uma mulher leva as criancinhas de peito, tem que ficar carregando como nenéns, e eu não aguento mais, e aí diz a Bíblia assim, Moisés pediu para morrer, e era maná, codorniz, chuva do céu, e era mar abrindo, e era água da rocha, e era exército inimigo, que Deus ia lá e acabava com o exército inimigo, aí Moisés levantava a mão assim, eles venciam a guerra, e é uns negócios, e Deus livrando, aí eles chegam no Monte Sinai, o monte fumegando, voz de Deus falando, é trovão, é relâmpago, desce com a lei, bezerro de ouro. A gente prefere o bezerro de ouro é mais legal. O que eu quero dizer com isso? É que a palavra de Deus inteira, ela vai dizendo que milagres, graças a Deus, eles acontecem, milagres trazem alívio, mas a ênfase do ministério de Jesus está sobre o seu ensino e o seu chamado para nós, porque os milagres, eles trazem alívio, mas eles não amadurecem as pessoas. Tem gente que passa a vida inteira sendo alvo de milagre e não amadurece nunca. Porque o que me transforma e me amadurece, sabe o que é? É o ensino da palavra de Deus, acolhido no coração, com arrependimento e com mudança de vida. Por isso a ênfase de Jesus. Então eu queria perguntar para você hoje, você está precisando de um milagre hoje? Tem muita gente precisando de milagre hoje. Tem muita gente precisando de um alívio hoje, de um socorro. Você está precisando? Saiba que Deus, ele é compassivo. O nosso Senhor, ele diz, venha para mim, você que está cansado e sobrecarregado, venha e eu vos aliviarei. Venha para Jesus. Mas saiba também que em Jesus, você vai encontrar compaixão, você vai encontrar direção, mas você também vai encontrar muito mais, é o ensino, o evangelho, a palavra de Deus, que faz a principal coisa na nossa vida, que é transformar a nossa mente e fazer a gente andar numa novidade de vida, e que nos chama para a gente mudar. Deus, ele nos traz alívios, e nós somos testemunhas disso como igreja. Ele nos traz alívios, livramentos, nos poupa de tantas coisas, graças a Deus. E nós podemos orar por tudo, porque Ele é cheio de misericórdia. Mas Ele não fica restrito a isso, Ele tem muito mais.
E o prato principal que Deus tem para dar para mim e para você é transformação. É arrependimento, é transformação. Transformação da mente, transformação de atitudes. Porque na transformação, irmãos, nós somos livres de tantos e tantos sofrimentos que a gente só se liberta deles pelo arrependimento, pela mudança de comportamento. Não é por milagre. Então vamos orar? Vamos orar. Vou colocar aqui a máscara. Convidar os irmãos do louvor para se colocarem aqui também, nesse momento. Vamos ficar em pé. Se você está precisando hoje de um alívio imediato, de um milagre, venha para Jesus. Mas venha também com o teu coração aberto. Venha para Jesus para aprender. Porque a maior bênção que a gente pode receber, além do alívio imediato, irmãos, muito mais, é termos a mente transformada, nossa vida transformada, nossos comportamentos transformados, um casamento transformado, uma relação marido e mulher transformada. Isso sim é bênção. A relação de pais e filhos transformada. Isso sim é bênção. A minha relação com a vida transformada, a minha mente, a minha esperança, o meu interior sendo renovado, isso sim é bênção. E quando isso acontece, vem a chuva, vem o temporal, mas a gente está firme, e a gente vai enfrentando tudo, porque a principal mudança, ela acontece aqui dentro, e é esse o convite que Jesus faz para nós. Então vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós hoje estamos aqui na Tua presença, Senhor, e nós cremos que o Senhor é compassivo com as nossas necessidades urgentes, materiais. Nós podemos clamar a Ti, o Senhor ouve, o Senhor não rejeita, Senhor, a cana quebrada, o Senhor não rejeita aquele paviozinho, Senhor, que a chama apagou. E hoje nós derramamos aqui na Tua presença, Senhor, nossos corações, ansiedades, e clamando a Ti, Senhor, faz os Teus milagres nas nossas vidas. Nós trazemos pessoas diante do Teu altar, como as pessoas traziam os enfermos, nós também trazemos enfermos diante de Ti, nomes de pessoas que nós amamos, colocamos na Tua presença pedindo cura, Senhor, tem compaixão, dirige, traz o Teu socorro, Pai, para aquela necessidade. Mas também, Senhor, nós reconhecemos que isso é uma parte, que o alívio, nós Te agradecemos pelos alívios, Te agradecemos pelos milagres, mas nós aqui, Senhor, também pedimos que o Senhor nos dê a Sua palavra, a palavra, o Teu ensino, Senhor, o Teu ensino que transforma, que renova. E, Senhor, nós queremos aqui aceitar o Teu chamado para o arrependimento, Senhor, para a mudança, o Teu chamado para o discipulado, o Teu chamado para Te servirmos. Faz essa obra completa em nós, porque essa é a grande bênção. A grande bênção é o fruto do Espírito no nosso coração. Essa é a grande bênção. Amor, alegria, paz, paciência, perseverança, mansidão, domínio próprio. Ó Senhor, transforma o nosso ser, transforma a vida do Teu povo. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo
esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Boa semana. Vamos encerrar o nosso